pedido de sustentação oral da doutora Fabiane, doutor Guilherme Uchimura. Acredito que seja Vossa Excelência. Doutor Itamar. Doutor Itamar André Rodrigues Nascimento, representando a Associação Paranaense de Instituições de Ensino Superior Público. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, que é de 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo conselheiro e relator, excelentíssimos senhores conselheiros, representantes do Ministério Público de Contas, reitores aqui presentes, demais amigos. Primeiramente, senhor presidente, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nos manifestando acerca de um tema que nós reputamos como sendo da mais alta relevância para as universidades. Eu até ousaria dizer crucial para o futuro das universidades. A APIESP, ela apresentou esse pedido de revisão da decisão proferida em sede de uniformização de jurisprudência do Acórdão 2847/16, onde ali restou consignado que o TID previsto no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 11.713/97, possui natureza jurídica de gratificação, ou seja, é uma verba transitória e contingente. No entanto, senhor presidente e senhores conselheiros, nós trazemos aqui uma interpretação que nos leva à plena convicção de que o TID docente, na forma como consta na Lei 11.713 de 97, ela possui natureza jurídica de regime de trabalho. Essa nossa convicção decorre da conjugação dos diferentes formas de interpretação, que vai além da literal, mas também uma interpretação sistêmica, teleológica, e que nós gostaríamos de trazer aqui para esse plenário. Por certo, a controvérsia gerada acerca da natureza jurídica do TID pode ter sido decorrente da possível ambiguidade que o diploma de 97 tenha gerado. Mas nós acreditamos que, se nós nos socorrermos, não só dos diferentes ângulos da hermenêutica jurídica, mas principalmente do contexto histórico que precedeu a edição daquele diploma, nós poderemos tornar esse tema incontroverso e chegarmos a um entendimento pacífico de que o TID previsto na lei possui, de fato, a natureza jurídica de regime de trabalho. O TID, como nós sabemos, ele já é um instituto histórico, ele remonta desde a Lei 6174, o Estatuto dos Servidores, lá de 1970. No âmbito das universidades, como a UEL, a UEM, por exemplo, ele já remonta desde os primórdios dos anos 70. Ocorre, senhores, que ao longo dos anos, as universidades foram percebendo que a dedicação exclusiva do corpo docente, ela era fundamental, crucial, para que as universidades pudessem se consolidar como instituições de excelência e referência na produção científica. Ao longo dos anos foi-se vendo que a dedicação exclusiva teria que ser algo muito mais do que uma natureza acessória, contingente. Precisava ser um modo do exercício funcional do docente, ou seja, um regime especial de trabalho. E foi com esse escopo em mente que se desencadeou, na época, um grande esforço conjunto no sentido de se fazer constar na Lei de 97 o TID como regime de trabalho. E assim, de fato, ocorreu lá em 1997. Quando houve uma intensa negociação, onde contou com representantes do governo, técnicos das secretarias de Estado, reitores, representantes de entidades sindicais, lideranças parlamentares, enfim, uma série de esforço conjunto na época, onde se fez constar o TID como regime de trabalho, lá no diploma da Lei 11.713. E assim, de fato, ocorreu. Mais tarde, adveio a Lei 14.825 de 2005, promovendo a primeira alteração do diploma de 97, mas ainda assim reforçando a ideia do TID como regime de trabalho. E é nesse ponto, senhores, que nós gostaríamos de chamar a atenção. No plano meramente literal, nós vamos ver que o TID consta como regime de trabalho lá no anexo 1 da Lei 14.825.
Lá neste anexo, o TID aparece como sendo uma das 3 modalidades de regime de trabalho: o parcial, o integral e o TID. E para cada um desses regimes, o anexo consta um valor específico de vencimento básico inerente a cada um desses regimes. E esse valor vem expresso de forma única, ou seja, numa parcela única. Se assim ocorre, se nós procedermos na forma como consta no acordo 2847 de 16, nós teremos que fazer, na prática, um desmembramento desse valor. Vamos fazer um desmembramento de um valor que no anexo da lei consta como parcela única. Ocorre que esse procedimento de desmembramento no valor que é único na lei, ao nosso ver, implicará em 3 situações que reputamos estará violando literal disposição de lei. Primeiro, haverá um desmembramento não previsto e não autorizado por lei. Ou seja, estaremos fazendo uma transformação em 2 parcelas de um valor, de uma grandeza que na lei consta como valor único. Segundo, uma dessas partes, resultante desse desmembramento, irá se transformar o vencimento básico. A outra parte, consequentemente, vai ter que se transformar numa vantagem acessória. Porém, uma vantagem acessória que também não está prevista lá no rol de vantagens que consta no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei 14.825. Ou seja, nós estaremos criando uma vantagem, atribuindo um novo código, uma nova rubrica na folha de olorite do docente, sem que haja uma previsão legal para isso. Terceiro, estaremos também promovendo uma redutibilidade salarial, o que é expressamente vedado pelo artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, porque com esse procedimento haverá uma redução, uma alteração para menor da base de cálculo sobre a qual incide as parcelas remuneratórias. Restará inevitável uma redução salarial em infringência ao dispositivo constitucional. Portanto, senhores, esse desmembramento ele é uma prática que desfigura a forma literal como consta o valor que foi atribuído no vencimento básico do regime de trabalho TID. Já por outro ângulo, partindo agora dentro dessa visão sistêmica da lei, também podemos chegar a essa conclusão de que ele se trata de regime de trabalho. Num determinado ponto da lei, ela define qual é a estrutura remuneratória do cargo docente. E ao fazê-lo, ela define quais são as parcelas que compõem a estrutura remuneratória, que em resumo, e bem colocado pelo eminente relator, são os seguintes: o vencimento básico, o adicional por tempo de serviço e as vantagens. Mas quais são as vantagens que constam expressamente, as únicas vantagens que constam na carreira, na estrutura remuneratória do cargo docente? São aquelas que constam no artigo 3º, parágrafo 4º, que são as seguintes: o adicional por tempo de serviço, o adicional de titulação e terceiro, gratificações. Agora, atenção, gratificações por exercício de local, gratificações outras dissociadas da atividade docente. Ora, o TID não é uma gratificação de local. O TID também não é uma gratificação dissociada da atividade docente. Muito pelo contrário. E por que não consta o TID como espécie de vantagem acessória? Justamente porque o artigo 3º, parágrafo 3º, se refere ao TID como sendo um regime de trabalho com vencimento, com valor próprio de vencimento básico, e não como gratificação. E pelo ângulo de uma interpretação finalista, e também foi citado no despacho do relator, nós vamos ver que o fim almejado, como nós historiamos, era o realmente de que constasse como regime de trabalho. Isso ficou muito patente lá na mensagem de lei que o Poder Executivo enviou na Assembleia e que a gente gostaria de chamar a atenção dos senhores. A mensagem 34/2005, ao referir-se ao PL 466, que deu origem ao diploma da carreira, diz o seguinte, aspas, o texto final teve como premissas gerais a correção das disparidades e desigualdades de tratamento remuneratório encontrados na execução das folhas de pagamento das IES, ou seja, no que se refere aos critérios de utilização para a base de cálculo do vencimento relativo ao regime de dedicação à pesquisa, RDP. Agora, atenção,
tratado anteriormente de forma semelhante ao TID, inerente aos demais cargos estatutários. Vejam, senhores, que ao enviar a mensagem de lei, o próprio Poder Executivo fez questão de diferenciar o TID docente, que ali ele tratava como regime de dedicação à pesquisa, RDP, do TID que ele denominou aos demais cargos estatutários. Essa diferenciação ficou muito patente na mensagem de lei, o que comprova aquele histórico que nós nos referimos. Naquele momento, a ideia e o que foi realmente constado na lei era o TID como regime de trabalho, e isso ficou muito expresso, patente na mensagem de lei do Poder Executivo. E para finalizar, senhores, eu gostaria de abrir um parênteses para ressaltar a importância que o TID, como regime de trabalho, ele possui para as universidades. Para as universidades, a dedicação exclusiva do docente, ela assume uma importância ímpar. Isto porque não se concebe mais uma universidade com os altos níveis de excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na pós-graduação, sem que haja o mais absoluto engajamento do seu corpo docente. A produção científica é cobrada à exaustão pelos órgãos de fomento e de controle. E para que o docente consiga cumprir com esses níveis de exigência, a sua dedicação exclusiva ela deve ser vista como um verdadeiro modo de vida, onde o docente ele é impelido a voltar todo o seu conhecimento, toda a sua vivência, toda a sua produção científica, única e exclusivamente à causa acadêmica. Nesse aspecto, o Estado do Paraná ele tem do que se orgulhar, porque as nossas universidades, senhores, embora o sistema de ensino superior no Paraná ele é recente, ele é jovem, ele remonta aí a uns 45 anos, mas mesmo jovem, as suas universidades estaduais já possuem, já se encontram nas melhores posições dos principais rankings que medem a excelência do ensino superior. E essa excelência só foi possível, e só é possível ser alcançada e ser mantida graças a esse total e absoluto engajamento do corpo docente. Mas para que isso ocorra, não é possível conceber a dedicação exclusiva como uma mera situação contingencial, ou como uma mera atividade de natureza acessória, de natureza propter labore, pro labore faciendo, onde, uma vez acontecendo, paga-se uma retribuição. Não. Definitivamente, o TID que eu falo, a dedicação exclusiva, ela precisa ser encarada como um modus operandi inerente a um regime especial de trabalho. Ou seja, algo muito mais rígido, mais perene, mais permanente, mais estável, e não como uma mera atividade acidental. E é assim sendo, quando falamos da questão do modo de vida, é porque assim foi encarado lá atrás, pois os docentes das universidades, eles fizeram uma opção. Ocorre que essa opção ela é feita há anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, quando aquele docente fez uma opção por se abdicar de todo e qualquer projeto pessoal, profissional lá fora, para depositar todo o seu conhecimento, toda a sua produção acadêmica, única e exclusivamente aos fins institucionais. E é justamente por isso, senhores conselheiros, que hoje toda a comunidade docente e as universidades estão com bastante apreensão, e isso é compreensível, porque os olhos de toda a comunidade docente se voltam para a data de hoje, se voltam para essa sessão de julgamento, porque, obviamente, a comunidade e as instituições esperam ver que aquela opção feita lá atrás, há 20, 30 anos atrás, opção esta que foi feita em atendimento àquela concepção original que o legislador atribuiu ao TID lá atrás, possa ser definitivamente reconhecida por essa Corte de Contas. É isso que se espera e é por isso que foi interposto esse pedido de revisão do Acórdão 2847, que a APESP, a Associação das Instituições de Ensino Superior, e toda a comunidade docente espera ver decidido por esse Conselho. Eu agradeço, peço desculpa, senhor presidente, se me excedi no tempo, e agradeço pela oportunidade. O relator tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente,
Também parabenizo o ilustre patrono da associação pela defesa dos posicionamentos, mas, na verdade, senhores conselheiros, o que estamos aqui para deliberar é apenas e tão somente sobre a possibilidade de reabertura da discussão desse incidente. Então, o que nós, naquela ocasião, decidimos é que, eu fui relator desse incidente, é que a TID das universidades seria uma gratificação temporária e que, como tal, ficaria a sua incorporação, dependeria da proporcionalidade das contribuições vertidas. Eu recebi nos autos e recebi também no gabinete a visita dos ilustres reitores, em que trouxeram argumentos novos para nós rediscutirmos essa matéria. Me parece que a argumentação realmente é consistente. Não me parece que, em nenhuma hipótese, seja a oportunidade de anteciparmos qualquer juízo sobre uma eventual modificação dessa decisão, mas apenas deliberarmos sobre a necessidade ou a conveniência de voltarmos a rediscutir. E nesse ponto eu lembro que o nosso artigo 416-A do Regimento Interno prevê exatamente essa hipótese. Eu até vou ler. Sobrevindo fatos jurídicos ou interpretação superveniente que implique na necessidade de reforma do entendimento fixado em pré-julgado e uniformização de jurisprudência, por provocação do colegiado ou do Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas, devidamente aprovada pelo Tribunal Pleno, poderá ser revista a decisão. Então, na verdade, o objetivo é nós vermos se os elementos trazidos pelas partes efetivamente nos convencem da necessidade de reabertura. E nesse ponto, eu, pessoalmente, me convenci quanto à conveniência dessa reabertura. Me parece que, efetivamente, há uma plausibilidade na argumentação quanto à possibilidade de nós aprofundarmos, efetivamente, a análise sobre o prisma do regime de vencimentos, num regime remuneratório e não propriamente de uma gratificação, e aqui apenas eu abro um discretíssimo parênteses para dizer que eu ainda tenho algumas dificuldades em imaginar critérios discricionários para a fixação de um vencimento básico, que não aqueles específicos da lei, mas, enfim, essa discricionariedade me parece que será mais aprofundada na instrução, na eventualidade de nós efetivamente reabrirmos a discussão. Outro ponto, me parece, há um impacto, sem dúvida nenhuma, perante os servidores, tanto aposentados quanto ativos, dos professores, né, e esse impacto realmente deve ser levado em conta por ocasião dessa deliberação da reabertura, e o procurador bem lembrou, uma dificuldade operacional que nós temos testemunhado nos processos, quanto à dificuldade do Paraná Previdência em separar, realmente cingir o objeto desse vencimento naquilo que seria a parcela de gratificação provisória, temporária, e aquilo que seria, então, a remuneração fixa. Então, haveria efetivamente um espaço, me parece, para a rediscussão dessa matéria. Eu já antecipo o meu entendimento com relação que não existe qualquer nulidade com relação à decisão que foi proferida. O nosso incidente de uniformização não obriga a participação dos interessados, até porque é uma uniformização nossa, interna, e que não é obrigatória o chamamento das partes, e eu entendo, inclusive, que com essas várias peças que foram juntadas, instruindo o processo com toda essa argumentação que foi muito bem externada pelo ilustre procurador, me parece que o processo encontra-se devidamente instruído. Por esse motivo, eu deixo de propor a suspensão da decisão contida nesse acórdão, eu entendo que a decisão é válida, e não obstante ela seja aberta a julgamento, ficando evidentemente a critério de cada relator a possibilidade de sobrestar eventuais processos de aposentadoria que estejam sob sua responsabilidade, baseado justamente na possibilidade de revisão dessa discussão. Então, me parece que há uma prerrogativa com relação a isso dos relatores, com sua própria avaliação com relação à relevância dessa argumentação, a possibilidade de modificação da decisão, para que efetivamente nos casos concretos decidam se haverá ou não a suspensão, ou melhor, o sobrestamento do processo até essa posterior decisão. Então, não me parece que seja o caso de propormos uma medida de caráter imediato com relação à suspensão, suspensão dos processos, mas sim de que efetivamente haja o livre exercício
evidentemente, da prerrogativa de cada um dos relatores. Então, por esse motivo, senhor presidente, eu, não entrando no mérito, evidentemente, mas apenas me atenda ao aspecto que nos cabe aqui quanto à deliberação do artigo 416-A, eu proponho a reabertura desse incidente de uniformização, com a análise da vasta argumentação apresentada pelas partes que passaram a integrar a atuação do processo, com a posterior instrução da unidade técnica e do outro Ministério Público, para aí sim termos uma nova discussão em plenário acerca do mérito dessa matéria. É a proposta, senhor presidente. Então, senhor presidente. está em discussão a proposta da preliminar. É só uma questão de ordem para eu saber, ordenar na minha cabeça a votação. Que não estamos votando ao mérito, isso ficou muito claro, porque isso temos que nos aprofundar nos argumentos. Agora, eu não entendi quando você disse que não está suspensa a decisão. Agora, se nós estamos reabrindo o prazo, a rediscussão na matéria, a decisão deixa de existir. É uma questão de ordem. Lógico que, salvado a questão de cada relator, suspendido ou não é invalidado, nem rescindido, mas deixa de prevalecer, né? Eu não sei, vai criar uma confusão no Paraprevidência entre os relatores e gabinetes, e talvez se nós sobrestarmos os processos, independente de qual nome que se dê. Né? Se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu antecipo que essa também será a minha decisão quanto ao sobrestamento. O que me parece, ilustre conselheiro Fernando, é que nós estamos tirando o caráter normativo dessa deliberação. Então, evidentemente que ela não passa a valer obrigatoriamente com esse conteúdo normativo que a lei orgânica e o regimento imprimem ao incidente de uniformização, de modo a obrigar os relatores a seguirem essa orientação, mas que, a seu critério, entendendo como relevante a rediscussão da matéria, possam sobrestar os processos, e eu entendo que com isso, evidentemente que não haverá um prejuízo maior, porque eu espero, senhor presidente, e isso até é talvez uma recomendação, que a instrução desse processo se proceda no menor lapso temporal possível, dada justamente a relevância da matéria, muito bem acentuada pelo procurador, em que então esse interregno aí de ausência de suspensão da decisão não implica efetivamente num prejuízo grande. Mas, caso Vossa Excelência queira propor a suspensão, ou talvez, pessoal, uma comunicação, então, para na Previdência, que não retorne os processos para recálculo, né? Porque hoje elas estão procedendo assim. Os processos administrativos, não os que estão no tribunal, mas os que estão chegando para a Previdência estão retornando às universidades para novo cálculo. Essa é a minha dificuldade. Parece que da decisão que ocorrer aqui, o Paraná Previdência será cientificado. Sim, é isso que eu estou... Que me leva a um pensamento lógico que o bom senso vai impor ao Paraná Previdência que retém os processos até que se resolva. É que necessariamente o Paraná Previdência não precisa ser notificado. Então é isso que eu estou solicitando que seja cientificado. Para que fique expressamente... Não vejo problema nenhum. Então, intimamos o Paraná Previdência... Supondo que todos estão concordes com a abertura perfeitamente. da uniformização de jurisprudência, fica esse apêndice para a comunicação... Ao Paraná Previdência. Ok. Perfeitamente. Eu agradeço, senhor presidente. Decidida a matéria. Agradeço.